Olá, eu sou o Menino Santi. E sim, o que assusta na vida adulta é que ela pode engolir a gente. Hoje eu tenho 24 anos, mas desde que eu fiz 18 anos, fazer aniversário se tornou uma experiência meio estranha pra mim. Todo ano parece que vem junto uma pequena crise existencial. Quando a gente completa mais um ano de vida, parece que aumenta a lista, o tamanho das coisas que esperam que a gente já tenha resolvido. E no episódio de hoje, eu quero papear um pouco sobre esses dilemas que a gente carrega nos nossos 20 e tantos anos. Eu não tenho a pretensão aqui de resolver nenhum deles. O que eu vou fazer, de forma poética, é quase como tecer um manto. Talvez ele não tire o nosso frio, mas pelo menos eu tenho a esperança de que ele faça a gente parar de tremer um pouquinho. A crise dos 20 e pouco, ela carrega muitas pequenas crises dentro dela. A gente tem a crise de identidade, a crise amorosa, a crise financeira, a crise profissional, a crise de estar saindo da faculdade, a crise de você ter um amigo que tá acabando de comprar um apartamento e você tá juntando centavo por centavo pra pagar o teu café superfaturado. São muitas crises que a gente passa dos 20 e tantos anos. E eu cresci sendo uma criança muito protegida. Eu lembro que, pra qualquer lugar que eu fosse, o meu avô, ele me acompanhava. Eu tinha 14, 15, 16 anos, e o meu avô, ele tinha que me acompanhar pro centro, enquanto o meu primo não. Meu primo, ele, com 14 anos, ele já rodava o centro todo, e minha avó ficava tranquila, porque ela falava, não, o João, ele sabe se virar sozinho. Agora o Lucas é desligado, o Lucas, ele, não, vai com ele, seu Janduí, que é o nome do meu avô. Então ela obrigava o meu avô a me acompanhar o tempo todo. E eu lembro de episódios até, quando eu ia fazer cenário com meu avô, que eu já era grandinho, eu já tinha o quê? Uns 16 anos. E era pra pregar a madeira do cenário. E aí o meu avô falava, não, deixa que eu prego, você não vai saber fazer isso. Eu sei que toda essa proteção vinha de um lugar de amor, que a minha família fazia isso na melhor das intenções. Mas sem querer, eu acho que eu cresci acreditando que eu não sou capaz de me virar sozinho. Chega uma hora que a gente percebe, a minha vida é minha. Eu preciso crescer, eu preciso me virar sozinho, eu preciso ir atrás daquilo que eu quero viver, porque ninguém vai viver a minha vida por mim, ninguém vai lutar pelos meus sonhos por mim, ninguém vai garantir o meu sucesso por mim. E durante muito tempo, eu enxergava isso tipo, meu Deus, eu sou a única pessoa responsável pela minha vida. Isso é desesperador. Mas aí eu mudei a perspectiva e eu descobri que eu podia falar a mesma frase com uma outra intenção. Tipo, meu Deus, eu sou a única pessoa responsável pela minha vida. Uau, isso é incrível! E toda vez que eu resolvo alguma coisa que eu acho que eu não conseguiria sozinho, isso comunica, é como se uma mensagem fosse enviada pro meu cérebro de, tá vendo, você é capaz de cuidar de você. Você consegue cuidar de você mesmo. Eu sou uma pessoa muito visual e eu gosto de visualizar que crescer dói, porque é como se a gente estivesse andando numa bicicleta sem rodinha e a vida, ela tirasse as mãos das pessoas que estavam ali acompanhando a gente. E aí a gente tem que pedalar, senão a gente cai. A gente começa a pedalar e no começo dá um medo, mas depois a gente para e percebe, caramba, eu tô pedalando. Olha essa brisa, velho! E a gente vai sentindo aquela brisa e a gente pode ir pro lugar que a gente quiser, escolher a nossa rota, sem depender de uma pessoa que esteja ali guiando, nos acompanhando durante o trajeto. A gente se vê livre. E essa sensação de autonomia, ela é... Uau! Pensa comigo. Quando você nasce, até um certo momento da sua vida, tem um script coletivo muito bem estabelecido. Você vai pro prezinho, depois você vai pro ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Aí depois, o quê? Quando a minha faculdade terminou, no final do ano passado, eu fazia cinema. Eu entrei num processo muito angustiante, porque até então a minha rotina era fazer filme. Eu fazia um filme atrás do outro, com o intuito de passar de semestre, e depois que acabou, e aí? E aí eu tinha que escolher. E eu acho que essa angústia, ela nasce da fantasia que a gente cria quando a gente é criança. A de que quando a gente se tornar adulto, a gente vai saber exatamente o que fazer. Eu lembro que quando eu era pequeno, os meus pais, eles eram figuras de segurança pra mim. Eu via eles como pessoas muito seguras de si, como guardiões mesmo. Eles que resolviam todos os problemas, eles sempre davam um jeito de atender as minhas necessidades básicas. Então era um lugar muito seguro. E aí eu pensava, quando eu chegar na idade deles, quando eu for um adulto, eu vou ter minha casa, eu vou ter a minha independência, eu vou morar sozinho, eu vou saber exatamente o que fazer. Mas aí você cresce e aí você pergunta, pelo amor de Deus, alguém me fala o que é pra eu fazer. Quando criança, a gente só enxergava a segurança que eles precisavam nos oferecer, mas a gente não via as dúvidas que eles carregavam. E tem uma frase atribuída a Clarice Lispector que eu gosto muito. Ela diz assim, perder-se também é caminho. E tem uma coisa que piora muito quando a gente não sabe pra onde a gente tá indo. A gente começa a olhar pra onde os outros estão indo. E sabe aquele ditado que diz que a comparação, ela não te leva pra lugar nenhum? Tá errado. Ela te leva sim, e ela te leva pro fundo do poço. Às vezes eu me pego me comparando com algum amigo que tem a mesma idade que eu e que tá alcançando uma certa independência financeira que eu ainda tô construindo. Mas o que pega mesmo é quando eu comparo a minha realidade com a realidade dos meus pais quando eles tinham a minha idade.
Poxa, eles já eram casados, já moravam juntos, já tinham casa, já tinham carro. A minha mãe já tava me parindo. E aí eu me sinto tão incompetente. A independência financeira, ela é uma crise que pega. A esmagadora quantidade dos meus amigos que têm 24 anos ainda moram com os pais. Mas essa não é uma realidade que a gente esperava viver. Mas quando eu me comparo com a geração dos meus pais, eu tô sendo muito injusto. Porque eu posso ter a mesma idade que eles tinham, mas eu não estou vivendo no mesmo contexto econômico que eles viviam. E o Banco Central dos Estados Unidos, ele aponta que o valor dos imóveis, ele cresceu muito mais do que a renda, tornando muito mais difícil um jovem da nossa geração adquirir um imóvel do que era nas gerações anteriores. E uma pesquisa do Pew Research Center aponta que jovens de 25 a 29 anos, apenas 44% dos jovens se consideram totalmente independentes dos pais. E os jovens são muito mais propensos, hoje em dia, a morarem com os pais do que era nos anos 90. Eu quis trazer esses dados porque às vezes a gente transforma uma dificuldade que ela é geracional. Eu trouxe aqui pesquisas dos Estados Unidos porque eu não encontrei do Brasil, mas é uma questão que a gente vê no mundo todinho. Então, às vezes a gente traz uma questão que é geracional, que é universal, e a gente troca por uma incompetência pessoal. A gente precisa ser paciente com a gente, entender que o jogo mudou. A moradia ficou mais cara, o custo de vida aumentou, o trabalho exige muito mais qualificação, o mercado exige muito mais qualificação. Se antigamente você com um ensino médio já concluído, você conseguia alguma coisa, hoje em dia as vagas são muito mais concorridas e exige muito mais qualificação. Você não precisa só de faculdade, precisa de uma pós, precisa disso, daquilo, precisa se desenvolver muito mais. Isso não tira a nossa responsabilidade, mas muda a régua com que a gente se compara. E no fim, quem tá ganhando? Não sei, tá cada um jogando um jogo diferente. Eu acho que a comparação ela fica ainda mais cruel quando a gente não compara a nossa vida só com as pessoas, mas quando a gente compara com a idealização que a gente fez quando a gente ainda era adolescente. Porque a nossa régua tava lá nas alturas, e a gente nunca foi adulto, a gente não entendia. E eu acredito que uma das formas da gente acabar com a comparação da nossa vida é exterminando o nosso ideal e aprendendo a valorizar e amar o nosso real. Imagina uma casa, e essa casa, ela tem pequenas infiltrações, ela é uma casa pequena, desgastada, tem um sofazinho que já tá meio rasgado, tem infiltrações na parede, e aí você começa a olhar no Pinterest e você vê muitas casas bonitas, muitas casas que você olha e você compara com aquela casinha que você tá, e você pensa, o dia que eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Imagina que você, no lugar de pensar dessa forma, você desliga a referência lá do Pinterest e você começa a olhar para o que você tem em mãos hoje. Você começa a olhar para sua casa, com as infiltrações na parede, e aí você começa a pensar em formas para mudar isso. Eu vou tampar essas infiltrações. O sofá tá desgastado, eu vou colocar uma capa no sofá. E aí, aos pouquinhos, você vai aprendendo a valorizar o seu real e a amar. E olha só que coisa, pode ser que essa casinha simples e pequena pode superar o ideal que você projetou. Essa casa é você. E a comparação ela faz a gente abandonar uma vida real que estava sendo construída para sofrer por uma vida idealizada que a gente nunca viveu e que a gente nunca vai viver. E relacionamento amoroso é outra crise dos 20 e tantos. Porque aparece aquela pessoa perguntando, você vai namorar quando? Quando que você vai se casar? Você ainda não tá conhecendo ninguém, e aí? Mas, na boa, é muito melhor você ficar sozinho do que com a pessoa errada. Porque a pessoa errada, ela não vai só parar você, ela vai te puxar pra trás. Vai interferir nos seus planos, nas suas metas. E eu acho que talvez a pressão que causa essas crises é justamente essa, de que nos 20 e poucos anos eu preciso escolher a minha vida inteira, o que eu vou fazer na minha vida inteira. Eu preciso estabelecer tudo isso. Com quem eu vou ficar, onde eu vou morar, o que eu vou fazer, que vida eu vou construir. E a faculdade, por exemplo, parece que quando a gente entra numa faculdade, a gente está escolhendo o que a gente vai fazer nos próximos 60 anos da nossa vida. Mas, na verdade, talvez não. Talvez a gente esteja escolhendo algo que vai nos acompanhar ali nos próximos primeiros 5 anos da nossa vida. A gente trata 30, 40 e 50 como se fosse tarde demais. Mas você pode mudar de profissão aos 30, começar uma coisa nova aos 40 e descobrir aos 50 uma habilidade que nem sabia que tinha e ainda deixar um legado com ela. Toda vez que você escolhe uma possibilidade, deixa várias outras pra trás. E talvez é por isso que a gente tem tanto medo de decidir. A gente não quer apenas escolher um caminho bom. A gente quer ter certeza de que não está abrindo mão do caminho melhor. Isso tem até um nome, paradoxo da escolha. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre o paradoxo da escolha, então se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho pra você não perder, porque vai estar sensacional.
Isso me lembra muito um livro que eu li recentemente, A Biblioteca da Meia-Noite. Ela conta a história de Nora, que ela se vê em um conflito existencial muito intenso e ela começa a se remoer pelas escolhas que ela fez, ela passa por um processo de um arrependimento muito intenso e ela vai parar em uma biblioteca entre a vida e a morte. E ali, diante daquela biblioteca cheia de livros, cada livro, ele guarda uma vida diferente que ela poderia ter vivido com uma escolha diferente. Nora, ela começa a experienciar, a experimentar os grandes e se da própria história. E se eu continuasse me esforçando, estudando pra ser uma nadadora profissional? E se eu não tivesse terminado o meu namoro? E quem nunca fez isso? Eu mesmo já fiz várias vezes. E se eu não tivesse feito cinema, eu tivesse estudado pra ser comissário de bordo? Era uma outra história. Só que existe uma diferença entre a gente e a Nora. Porque a Nora, ela consegue abrir os próprios livros e conferir o que teria acontecido com ela. A gente não. Então, a gente tem uma tendência a romantizar, a olhar só para as partes mais bonitas dos ICs que a gente poderia ter vivido. E a gente esquece. Então a gente romantiza todos os cenários hipotéticos. E parece que todas as versões de nós que escolheram escolhas diferentes estão vivendo uma vida muito mais interessante do que a gente tá vivendo. Só que a grande sacada aqui é que, à medida que a Nora ela vai abrindo os livros, ela vai lendo, ela vai percebendo que aquelas vidas que ela tanto idealizou também tinha perdas, também tinha sofrimento, também tinha angústia, também tinha momentos difíceis. Não existe nenhuma vida que a gente possa viver sem que haja o sofrimento. Então o que vai mudar de uma escolha para outra são os desafios que você vai trocar. Então, uma escolha vai trazer certos desafios, outra vai trazer outros desafios. E aí você tem que escolher os desafios que você quer abraçar e seguir. Eu acho que é mais sobre a gente bater no peito e dizer, é isso que eu escolhi e eu vou até o final. Não que você esteja condenado a permanecer nessa escolha para sempre. Você pode mudar, você pode escolher uma outra coisa, mas enquanto você estiver aqui, esteja aqui. E no livro tem uma frase que eu gosto muito. Talvez a vida seja menos sobre encontrar o caminho perfeito e mais sobre construir significado no caminho escolhido. Eu acho que é isso que eu tô tentando aprender nos meus 24 anos. Então, se você também tá nos seus 20 e poucos e fica olhando pros lados, se comparando, lembra, você não precisa resolver a sua vida todinha hoje. Afinal, se for parar pra pensar, eu tenho 7 anos. 7 anos de adulto. Porque se a gente se torna adulto com os 18 e eu tenho 24, se eu não tiver muito ruim das contas, 7 anos, é uma criança. Então, meu conselho pra fechar é cuida da casa que você tem. Faça uma coisa bonita com aquilo que você é hoje. Escolha estar presente, faça suas escolhas e seja intencional em honrar elas. Bom, esse foi o nosso episódio dessa semana. Eu espero que o nosso papo tenha feito você se sentir abraçado. Um forte abraço do Menino Santi e até a próxima quarta-feira, às 11 horas.